Brasil! Chegou a hora, Brasil, de você aprender uma técnica. Não é uma técnica, é a técnica para o Enem. O que eu chamo de técnica? Técnica é um formato de paragrafação, o que colocar em cada parágrafo, tá? E também de argumentação. Como eu vou convencer o meu corretor, né, acerca do meu posicionamento? O que eu vou colocar em cada parágrafo, tá? E olha, saber técnica é milagroso, tá? Muitos professores criticam o ensino desse tipo de técnica, porque eles dizem que quem faz isso está transformando a redação do estudante em uma forma de bolo. Bem, né, uma receita de bolo, quer dizer. Eu não ligo para isso, tá? Eu não ligo, tá? Adoro um bolo. Eu não ligo, eu simplesmente não ligo, porque o meu comprometimento é com a sua aprovação, tá? E com a sua escrita também. Você vai ver que o que eu vou ensinar para você hoje, você vai utilizar também no decorrer da sua vida, ok? Eu não acredito nessa liberdade excessiva que as pessoas acham. As pessoas acham que é necessário dar liberdade para que a pessoa escreva. Até certo ponto eu concordo, sim, né? Não tem que amarrar. Mas a gente precisa ensinar primeiro o que seria o ideal, o correto, o que colocar em cada lugar. Depois que a pessoa entra em contato com o ideal, aí sim ela pode usar a liberdade dela, tá? Tá, mas para o vestibular, levando-se em consideração que se trata de Enem, é bom que você não use muito a sua liberdade, ok? Vamos lá, vai aparecer agora na tela para você um exemplo de técnica da enumeração. Eu gosto muito dela. É uma técnica bastante coringa, tá? Temos aí a redação do meu aluno Nelson Camiguchi, que tirou 960 na redação do Enem do ano passado, né? A gente já viu a introdução dele. Vamos lá. Em que consiste, pode voltar aqui para mim, em que consiste a técnica da enumeração? Ela consiste no seguinte: você fala o que está acontecendo, né? Aquela frase que eu ensinei que a gente tira do enunciado, tá? E você enumera duas causas para essa coisa que está ocorrendo, ok? Então eu falo o que está acontecendo, eu me posiciono e eu enumero duas causas para essa coisa que está ocorrendo. Beleza? Beleza, tá. Então vamos ler a introdução dele, voltando aí para o texto. A Constituição de 1988 garante inúmeros direitos aos cidadãos, como a liberdade de escolha. Vocês estão lendo aí, né? Ele falou da Constituição e tal, garante o conhecimento de outra área dele, beleza. Entretanto, a atuação da indústria cultural. Isso aí é o quê? A enumeração número 1. A atuação da indústria cultural é a causa sobre a qual ele vai falar no segundo parágrafo. E o desconhecimento da população sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, isso aí é a causa número 2, tá? Número 1, atuação da indústria cultural. Número 2, desconhecimento da população. Levam à ruptura da Carta Magna brasileira, tá? Nesse viés, a atuação do poder público e da sociedade civil torna-se essencial para a garantia desse direito constitucional. Volte para mim aqui, por favor. O que ele fez aí, conforme eu já disse? Ele anunciou os itens que serão enumerados, a causa 1 e a causa 2, ok? E agora, necessariamente, ele precisa falar da causa 1, no segundo parágrafo, e da causa 2, no terceiro parágrafo, ok? Ok, voltando para o texto. No que concerne à manipulação do comportamento do usuário, a teoria da indústria cultural, criticada por Adorno, consiste na transformação de padrões e de costumes em produtos culturais. Um exemplo disso é a criação de um modelo de padrão de beleza, presente nas mídias sociais, por meio de digital influencers como Léo Stronda e da publicidade, que se tornam potencializados por algoritmos na internet. Dessa forma, a maior exposição do usuário a essa informação tende a moldar seu comportamento e, consequentemente, a expandir a atuação da indústria cultural. Tá. Não basta você
jogar a causa ali. É preciso que você explique essa causa. É preciso que você se aprofunde, que foi o que ele fez aqui, tá? Ele explicou. Não adianta só jogar, porque senão você cria um texto circular. O interessante é que você faça sempre a causa da causa, né? Mas por que essa causa ocorre, tá? Causa da causa, tá? Grave isso, causa da causa. Voltando para o texto. Além disso, aí ó, a conjunção que ele utilizou, é óbvio que tem que ser além disso, né? Porque a ideia é de adição, ou ademais. Segundo o jornalista Gilberto de Menstein, os direitos no Brasil são restritos ao plano teórico da Constituição Federal, pois, na prática, o poder público apresenta dificuldades em concretizá-los. Dessa maneira, o brasileiro é chamado de cidadão de papel. Uma dessas faltas governamentais é a falta de campanhas e de palestras que mostrem para a população os perigos do uso inconsciente e da manipulação dos comportamentos na internet por meio de redes sociais, como o Facebook, e de sistemas de buscas, como o Google, devido à presença de filtragens realizadas por algoritmos que moldam a interface apresentada ao usuário. Assim, essas novas mídias sociais promovem a ilusão de liberdade de escolha e transformam o brasileiro em um cidadão de papel. O que a gente vê aí, pode voltar para mim, é o desconhecimento do usuário, né? É a ingenuidade do usuário. Vejam como ele explica bem, ele ainda cita o Gilberto de Menstein, né? Ele fala desse conceito de cidadão de papel, que é muito interessante. Ou seja, ele dá exemplos, ele fala de Facebook, ele fala de Google, tá? Isso que é a causa da causa, é esse aprofundamento que é necessário, tá? Qual é o lado ruim dessa técnica? Ela tem um lado ruim, é uma técnica que pode gerar um texto descritivo, tá? Com pouco argumento, em que você apenas joga a causa e acabou. Você precisa dar a causa da causa, tá? Ou até mesmo dar a causa e a consequência logo depois, tá? O foco do parágrafo é a causa, mas você pode abordar consequências também, tá? No outro parágrafo, de novo, parágrafo 3, o foco é a causa, mas você pode abordar consequências imediatas, entendem? Não é uma consequência geral do problema, é uma consequência imediata, tá? Então agora a conclusão dele, acompanhem comigo aí, ok? Na tela. Portanto, é necessário medidas para minimizar a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Nesse sentido, o poder público, por meio do Ministério da Educação e em conjunto com ONGs ligadas às redes sociais, deve ampliar campanhas e palestras em escolas e em praças públicas sobre os perigos do uso e da manipulação na internet. Essas palestras devem ser ministradas por profissionais de segurança da informação e por técnicos em informática, com o intuito de informar a população sobre os malefícios da manipulação de comportamento e do seu uso na criação de modelos de beleza, por exemplo. Tá, voltando aqui para mim. A conclusão dele não é o mais importante aqui na aula de hoje, tá? Por quê? Porque a conclusão você vai fazer modelo Enem, como eu ensinei. O que eu quero que você entenda da aula de hoje é o que é a técnica da enumeração. Ele seguiu direitinho. A técnica da enumeração me parece um quebra-cabeça, sabe? Porque você avisa que você vai falar de duas causas, fala da primeira na mesma ordem, siga a ordem, fala da segunda, né? Na primeira, você pode fazer a causa da causa, você pode fazer causa com exemplos e você pode fazer causa com a consequência imediata, tá? E na segunda também, no segundo parágrafo. Costuma dar muito certo no Enem, ok? Treinem, por gentileza, essa técnica, tá? E daqui a pouco nós vamos para a nossa próxima aula sobre a técnica da causa e da consequência. Técnica que a Luísa Bitarães, minha aluna, utilizou e técnica que a minha outra aluna, Chiara Greco, utilizou e com esse know-how ela passou 9 vezes em medicina, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até a próxima aula. Cíntia Chagas, beijo!